Mercado de alta está começando e a gente precisa ficar de olho em algumas criptomoedas que são menores também, aquelas possíveis gemas. No vídeo de hoje a gente vai trazer 5 criptomoedas de baixo market cap, as famosas gemas. Vem comigo no vídeo até o final. Esse vídeo aqui só tá existindo porque vocês bateram a meta desse vídeo que eu tô com o mouse aqui. Top 5 altcoins para longo prazo. Eu dei uma meta, né, da gente bater 1000 likes, a gente chegou nisso, tivemos mais de 300 comentários, o pessoal gostou demais e hoje a gente vai falar de criptomoedas gemas. Também tô trazendo esse top 5 e aqui já vale algumas considerações. Quando a gente fala de criptomoeda gema, a gente tá falando de outro tipo de investimento, não é igual a do vídeo anterior, que eram as blue chips, né, a gente falou basicamente no vídeo anterior sobre essa categoria e hoje a gente vai falar sobre a categoria 3, que são as gemas. Quando a gente fala de gema, a gente tá falando de investimento em criptomoeda muitíssimo arriscada. Não que as blue chips não sejam, mas cara, é muito difícil você acordar amanhã e uma Link tá lá morta, ou uma Matic ter ido a zero. Agora a gema pode ser que aconteça. O investimento aqui ele é mais arriscado, como também a assimetria é muito maior caso o projeto dê certo. Por quê? Porque é muito pequenininho. Isso aqui, por exemplo, pode sair alguma criptomoeda de 20 milhões de market cap e chegar a 2 bilhões. Isso daí é 100 vezes. Aqui a gente investe de uma forma diferente. A gente não fica fazendo DCA, ou seja, ir comprando quando cai, ir comprando aos poucos, não. A gente pega, por exemplo, $1000, imagina eu tenho 100 mil dólares. Pega 1000, que é 1% disso, e divide em 10 criptomoedas. Isso, uma super diversificação. E aqui entra a grande questão da gema. Você diversifica muito, pega, por exemplo, $1000 e coloca em 10, porém uma que der certo vai pagar pelas outras 9. Então lá, coloquei em 10, 9 foram a zero, que é bem difícil de acontecer, tá? Principalmente no mercado de alta. Capaz das 9 não irem a zero, performarem mais ou menos, e uma delas fazer 100 vezes. Essa que fez 100 vezes já te dá um baita lucro no bolso. Quem faz muito isso são os VCs. Os VCs investem em várias criptomoedas em pré-venda, colocam lá muito aporte em, por exemplo, 100 projetos, só que sabe que desses 100, 5, 6 vão dar certo. Só que esses 5 ou 6 vão dar bilhões para eles. Então isso daí é uma estratégia muito utilizada pelos grandes também. Então antes de criticar, falar, isso daí é degeneração, não sei o que lá. Não, rapaziada, se diversifica muito. Uma que acaba dando certo, você consegue suprir as outras que não deram certo. Beleza? Então, passado isso, o investimento é diferente. Nada que a gente vai passar aqui é recomendação de investimento. A gente vai fazer igual no vídeo anterior, responder qual que é a narrativa de cada uma delas, o que a empresa por trás do projeto faz e por que ela está no nosso top 5. Vamos falar exatamente essas perguntas para cada projeto. Então, bora começar? A primeira criptomoeda aqui que eu teria que trazer para falar de gema não pode ser diferente. É a Pendle, tá, rapaziada? E vamos lá responder as perguntas referente à Pendle. Voltando aqui, qual que é a narrativa da Pendle? A Pendle ela está em duas narrativas diferentes, sendo a primeira narrativa dela, RWA. A segunda narrativa dela, muito forte também, Liquid Stake. E aí já entra uma chave. Ela está em duas narrativas explosivas. A gente sabe que o mercado cripto ele é movido a narrativa. Se a narrativa, por exemplo, privacidade, não está tão aquecida, capaz das criptomoedas de privacidade não subirem muito. Agora a gente está falando de duas narrativas super aquecidas aqui, que podem ser as maiores narrativas de 2024, tá? Mas beleza, o que a empresa por trás da Pendle em si faz na prática mesmo? A gente tem a questão do Liquid Stake, não tem? Por exemplo, eu pego o meu Ethereum, coloco lá na Lido, ganho um recibo e esse recibo vale um Ethereum. Quando eu quiser meu Ethereum de volta, eu dou lá o recibo para Lido e ela dá meu Ethereum de volta. Então a gente tem esse recibo e esse recibo ele rentabiliza. Então a gente tem um juros em cima desse recibo. Coloquei meu Ethereum na Lido, ganhei o Ethereum da Lido de volta, que se chama recibo, né? A gente chama lá de LSD, ETH e tudo mais. É um monte de sigla, mas enfim, é o recibo da Lido ali, que vale um Ethereum. E esse Ethereum ele vai te dando taxas ali, que é a taxa do próprio stake do Ethereum. O que a própria Pendle faz? Ela transforma esse recibo em outros dois tokens. Um token que representa os juros, ou seja, a rentabilidade. Então imagina lá que a rentabilidade do stake do Ethereum está 6%. Existe então esse token que a própria Pendle cria, que é referente a esse 6%, e existe o token que é representante ao próprio Ethereum em si. Então ela diversifica, né, esse recibo em duas coisas. Então você consegue negociar no mercado secundário, lá dentro da própria Pendle, apenas a taxa. Apenas a taxa. Então imagina lá que, uma empresa em si, vou dar um exemplo do mercado tradicional. Uma empresa em si, ela paga 10% de dividendo. A Pendle, no caso, pegaria
O ticker da empresa, imagina que seja a Amazon que paga 10% de dividendos. Isso daí não existe, tá? Tô dando um exemplo. A Amazon paga 10% de dividendo. Ela faz um token para 10%, que é esses 10% de dividendos, e o token para a Amazon normal, que daí seria sem o dividendos. Então ela faz isso daí virar duas coisas. E daí você consegue negociar só esses 10% aqui com outras pessoas. Isso daí é sensacional, tá? A gente já tem isso existente no mercado tradicional e inclusive é um mercado de trilhões. Por isso que a galera fica tão atenta às vezes no discurso do Powell. Por quê? Porque ele fala sobre taxa de juros, correto? E no mercado tradicional, o pessoal, os traders, negociam essa taxa de juros. E a Pendle é a primeira a trazer isso para o mercado de criptomoedas. Existe uma live inteira aqui no canal explicando um pouco mais a Pendle, ela é um pouco complicada, mas você tem que entender o seguinte, ela está em duas narrativas explosivas e ela é uma puta de uma empresa massa, é a primeira a trazer isso daí no mercado de cripto, então ela pode crescer demais, assim como também, caso o produto não pegue tração, mas já tá pegando, tá? Mas caso o produto não pegue tração, ela pode literalmente ir a zero. Esse é o motivo dela estar no nosso top 5 e é por isso que eu trago ela como primeira colocada aqui. Ah, mas Lucas, a Pendle já subiu demais. Olha o market cap, porque o market cap da Pendle ainda é minúsculo quando você para analisar aonde ele pode chegar. Ele pode realmente explodir, estamos falando aí de menos de 200 milhões de market cap e ela realmente pode crescer demais. Não quer dizer que vá acontecer, o risco aqui é muito maior, igual eu falei no começo do vídeo, beleza? Pendle é a primeira que eu trago aqui pra vocês, a segunda envolvendo outra narrativa. Eu quis trazer narrativas diferentes pra gente não ter, por exemplo, só liquid stake ou só inteligência artificial, quis trazer categorias de criptos diferentes. A próxima é a Aurai. A Aurai, para quem não conhece, é uma blockchain Layer 1 do ecossistema da Cosmos. Daí já entra uma ressalva. O que tem lá no ecossistema da Cosmos? Celestia, tá subindo pra caramba. Sei, tá subindo demais. E é tudo ligado ao ecossistema da Cosmos. Injective, também do ecossistema da Cosmos, e a Aurai é uma blockchain do ecossistema da Cosmos alimentada por inteligência artificial, que tem um próprio oráculo também de inteligência artificial. Cara, é uma geminha bem interessante. Voltando aqui, já até praticamente respondi as perguntas referentes a ela, né? Narrativa, inteligência artificial e blockchain também, Layer 1. O que essa empresa faz? Igual eu falei, é uma blockchain, então você consegue utilizar lá DeFi e tudo isso movido por inteligência artificial. Por que ela tá no nosso top 5? E aqui entra uma consideração interessante. Eu gosto de criptomoedas que são ligadas à inteligência artificial que foram criadas antes do boom que a gente teve no ano passado de IA. Porque agora é fácil, né? Qualquer projeto pode colocar .ia no final do nome deles e aproveitar um hype. Agora, a Aurai já veio antes disso. Antes de ter esse boom por conta do chat GPT e tudo mais, a Aurai já existia. Então isso daí vale a pena ficar de olho, beleza? Já falamos então de duas criptomoedas e vamos sem enrolação para a terceira criptomoeda. A terceira criptomoeda é uma das minhas queridinhas, a própria Rialho. Cara, para quem acompanha o canal já há um bom tempo, a gente fala da Rialho há muito tempo. Primeira vez que a gente falou foi em live, já fazem 8, 9 meses. Ela fez mais de 6 vezes de lá pra cá. Realmente cresceu demais e ainda é só o começo, porque ela ainda é muito pequena. A Rialho, vamos responder as perguntas aqui referente a ela. Qual que é a narrativa da Rialho? Ela tem a narrativa de RWA. Igual a Pendle tem um pezinho ali no da RWA, porque a Pendle tokeniza juros. Aqui no caso da Rialho, ela tokeniza outra coisa. A Rialho, ela tokeniza imóveis e fundos de investimento também. O bacana da Rialho é que ela não é só um projeto, e aqui a gente já vai colocar o porquê que ela tá aqui no nosso top 5. Ela não é um projeto de papel que, daqui 2 anos eu vou começar a entregar a tokenização de imóveis. Não, já temos imóveis tokenizados que já existem aí em Nova York e em outros países que realmente foram tokenizados pela própria Rialho. Já temos fundos de investimento que foram tokenizados pela própria Rialho. E além disso, ela está criando uma blockchain de RWA. Então o token RIO vai ser pago como taxa nessa blockchain, além do mais de todas as habilidades de stake e tal que a gente tem já programado ali para o token, beleza? RWA, narrativa muito forte, empresa que já está fazendo o serviço andar, já está tokenizando ativos e a gente sabe como que isso daí pode crescer demais. Tem um certo risco de regulamentação e tudo mais, mas cara, qualquer criptomoeda tem, essa é a grande realidade. Se você deixar de investir em um ativo porque ele tem risco de regulamentação, você não vai investir em nada, beleza? Então já trouxemos 3 criptomoedas, as 3 são minúsculas e podem apresentar uma simetria muito grande, como também podem do dia para noite deixar de entregar e ir a zero, por isso que você tem que ir acompanhando, diversificar mais no caso dessas criptomoedas gemas
gemas, tudo aquilo que a gente falou no começo do vídeo. E aqui já entra um momento de troca aqui com vocês. Se vocês deixarem 1000 likes de novo, assim como vocês fizeram no primeiro vídeo desse quadro aqui, eu vou trazer 5 criptomoedas, só que agora é mais degenerado ainda. A gente tá falando de gema. Gema é bacana para longo prazo. As próximas 5 são criptomoedas que eu vejo potencial de valorizar, mas o projeto não são tão interessantes assim, mas podem surfar um hype, que são as chamadas degeneradas. Aqui entra o que, por exemplo? BRC20, porra, BRC20 eu não vou levar para longo prazo, essas gemas aqui eu vou. Agora BRC20 a gente tá surfando lucros, mas saindo. Aqui entra games, NFTs que estão surgindo, projetos de games e tudo mais. Aqui entra projetos de 2, 3 milhões de market cap, que estão em redes que podem explodir. Então são as famosas degeneradas. A gente também investe, coloca menos dinheiro do que nas gemas. Pô, coloco lá, por exemplo, $30 numa degenerada que pode fazer ali 100, 200 vezes, porque ela é muito pequena, menor ainda do que as gemas. Se deixar aí 1000 likes, comentar atrás degen, eu vou trazer aí essas 5, beleza? Vamos voltar para a tela aqui e trazer a criptomoeda número 4. Criptomoeda número 4 é nada mais, nada menos do que Tenet. Tenet também já trouxemos no canal faz um bom tempo, estou investido em Tenet, quem é membro aqui do canal do YouTube sabe, porque tem acesso a toda a minha carteira de forma pública, e quando a gente volta aqui para responder as perguntas referente a Tenet, qual que é a narrativa dela? E aqui eu tive que dar uma repetida, por quê? Porque eu queria trazer Tenet aqui para vocês, explicar um pouco mais sobre a Tenet, e já foi essa narrativa, que é a narrativa de Liquid Stake. Pô, mas onde você falou de Liquid Stake? Lá na Pendle, lembra? A Pendle ela pega o ativo lá, transforma a taxa de juros em token e tal. Aqui a gente tem uma narrativa de Liquid Stake que é muito boa, por quê? Porque a Tenet ela tá querendo criar uma blockchain só de ativos sintéticos. Lucas, explica mais isso daí. Cara, sabe o Ethereum que a gente põe na Lido e recebe o Ethereum sintético, que tem os juros e tudo mais, que a Pendle pega esses juros e divide em dois, blá blá blá? A Tenet, ela quer pegar esse recibo e criar uma blockchain para você usar esse recibo. Então você consegue pegar esse recibo, juntar com o recibo lá da Marinade, que é da rede Solana. Lá na rede Solana também tem Liquid Stake. Você põe Solana e pega o recibo da rede Solana. Pegar esse da Marinade, da rede Solana, o da Gito Sol, e pegar vários ativos ali de Liquid Stake que são sintéticos e criar uma blockchain só para esses ativos em si. Cara, se isso daí pegar, o negócio pode simplesmente explodir, porque é uma blockchain que vai ser pago as taxas com o token Tenet e além disso vai dar mais usabilidade ainda para o setor de Liquid Stake como um todo. Para mim, uma gema bem interessante, beleza? Vamos para a próxima criptomoeda. Já falamos de 4 e, cara, eu sei que você já deixou esse like pra gente bater a meta, então eu vou trazer mais 2 ao invés de trazer mais uma. Só que antes, eu quero simplesmente te convidar a entrar dentro da nossa comunidade. Abrimos a comunidade semana passada, as vagas vão se encerrar amanhã. É a comunidade Satoshi. São 4 produtos em um só. Na comunidade como um todo, você vai aprender a analisar fundamentalmente ativos, se é bom ou não para longo prazo, curso de trade, análise técnica, sala de sinais, grupo VIP, onde a gente manda pré-venda, gema e tudo. Tem uma gema, inclusive, que a gente mandou nesse grupo VIP que eu vou trazer aqui nesse vídeo. São 4 produtos em um só e depois que você acaba de pagar, né, você consegue parcelar em 10 vezes, você tem acesso vitalício. Então não é igual aquela sala de sinais que você tem que ficar renovando. Aqui você vai ter acesso às nossas análises enquanto o produto existir. As aulas também vai ter acesso a quanto o produto existir, são sempre atualizadas e tudo mais. Então adquira aí a sua comunidade, tem um vídeo explicando mais aqui, primeiro link da descrição, amanhã fecharemos as vagas, vem pra dentro. Continuando aqui, família, vamos voltar aqui. Quinta criptomoeda é a Winry, outra criptomoeda que também trouxemos muito rápido aqui na live de membros. E cara, a Winry, vamos lá responder as perguntas referente, né? Qual a narrativa? É uma narrativa diferente aqui. GambleFi é o mercado de apostas, só que no caso da Winry você vai ser sócio da casa. A gente nunca vai indicar você ficar apostando, pelo amor de Deus, não apostem, porque a ruína financeira está envolvendo aposta e muita alavancagem. Quem não sabe alavancar, cara, acaba perdendo todo o capital, não alavanque demais, e se você quer alavancar, quer fazer operação, a gente faz aqui swing trade e tal, usa esse capital que a gente ganha em swing trade para aportar mais para longo prazo, em gema e tudo mais, só que são capital ali exclusivo para trade, beleza? Então voltando aqui, a Winry, ela simplesmente é a dona de um cassino, só que aí entra uma grande diferença. Aqui na Winry entra uma grande diferença entre ela e outros cassinos que a gente tem aí no ambiente de blockchain. A Winry não é só dona de um cassino, ela fornece liquidez para vários cassinos. Então, se você investir, por exemplo, numa criptomoeda que é relacionada a um cassino e o cassino dela morrer, a criptomoeda morre.
Aqui no caso da WinRI, ela fornece liquidez para vários. Então, tipo, um não deu certo, ela tem outro. Então, ela fornece essa liquidez. É como se fosse a SNX do cassino. A SNX, ela fornece liquidez para várias corretoras de futuros. Já a WinRI fornece liquidez para várias casas de cassino. Então, ela tá meio que ali dando, né, essa liquidez para várias casas. Se uma não der certo, ela ainda está firmona lá, porque ela tem várias outras como contraparte ali. Beleza? Criptomoeda bem interessante do ecossistema da Arbitrum em si e muito pequena, pode fazer uma simetria muito grande, como também pode ir a zero igual todas as outras gemas. E eu vou trazer a bônus aqui para vocês agora, porque eu sei que você deixou o like, que é nada mais do que a Restake. A Restake, ela é um projeto bem interessante, vou até mostrar o gráfico dela aqui para vocês e vamos responder as perguntas aqui. Qual que é a narrativa dela? Qual que é o setor que ela tá? O próprio nome dela já diz, ela tá no setor de restaking, que também engloba bastante a questão de liquid stake finance, tá? O restake nada mais é do que mais usabilidade também para o ativo sintético. Então, a gente tem um famoso caso aí de restaking que é a Engine Layer. Engine Layer já tem bilhões alocados lá dentro, que é nada mais do que o Ethereum sintético da Lido coloca ele em stake também, então é renda em cima de renda, como se fosse ali o que a própria Tenant quer fazer, só que a Tenant quer ter uma blockchain só para isso. A Restake, você consegue pegar o ativo da Lido, o ativo da Rocket Pool, colocar lá em stake e assim ajudar ainda mais na rede Ethereum e também rentabilizar 2 vezes em cima disso. Se você para analisar o gráfico da Restake, meus camaradas, esse gráfico acabou subindo de um jeito violento. Vou abrir aqui pra gente finalizar. Olha só como é que ele subiu bastante nesses últimos dias e ela a gente acabou trazendo lá no nosso grupo VIP no 3º dia de vida, onde está circulado aqui. Uma dessa que a gente manda no grupo VIP, você já consegue pagar a comunidade Satoshi, que é onde você tem acesso, né, ao entrar na própria comunidade. Ela fez aí mais, ó, pagou 50 centavos, ela chegou a bater 3 dólares quase, né? Seria praticamente 6 vezes se ela batesse 3 dólares. Então vale muito a pena. Fechou, rapaziada? Trouxemos então 6 ativos aí que são interessantes para longo prazo, são pequenos, o risco é grande, mas vale a pena ficar de olho. Tamo junto aí, do nada o vídeo acaba.